asfalto, da pavimentação, continuando de forma ostensiva, inclusive com hoje, na Câmara Municipal de Curitiba, a aprovação de um regime de urgência para mais um empréstimo da Prefeitura de Curitiba, dessa vez com o Banco do Brasil, no valor de 60 milhões de reais para asfalto. E a crítica, né, não é de forma alguma ao asfalto em si, mas é a falta de uma visão completa da rua, de você contemplar a mobilidade, os outros atores, né, as outras formas de deslocamento urbano. Então, a gente está mantendo e priorizando esse sistema viário binário, que não contempla travessias seguras de pedestres, travessias elevadas. E eu lembro aqui, a Praça do Gaúcho também é um exemplo disso, onde a gente teve ali o binário Matheus Leme e Nilo Peçanha, que tinha uma travessia elevada na Praça do Gaúcho, justamente para um local, né, uma praça, junta um monte de pessoas ali nos finais de semana, e a travessia elevada foi retirada, o binário foi implantado e continua até lá, trazendo mais riscos e mais inseguranças a todos. Por fim, eu acho que eu já estou me estendendo aqui nos meus 15 minutos, eu queria lembrar a vocês uma fala infeliz e desastrosa do nosso ex-ministro da Saúde. Ele falou na CNN, o deputado Ricardo Barros, aqui do Paraná, que ele disse que os hospitais privados estão falindo porque os acidentes de trânsito diminuíram e que, com isso, o faturamento dos hospitais está em franca queda, e com isso há um risco de falência dos hospitais, porque menos pessoas estão ficando feridas, menos pessoas estão morrendo no trânsito. Essa fala foi assim tão surpreendente, mas eu acho que foi um ato falho ali psicanalítico do ex-ministro de expor justamente o que esse sistema pensa, do que esse sistema, de como esse sistema está estruturado, né? Então a gente cria situações de violência no trânsito a partir de uma escolha urbanística, a partir de uma escolha de escolhas de prioridade na mobilidade. A gente faz com que os números de óbitos e feridos aumentem, e aqui eu lembro a vocês, a gente tem uma taxa mais ou menos no Paraná de 9 mil vítimas de acidentes por ano ocupando os leitos dos hospitais, 9 mil pessoas, em 2017, 2.547 óbitos, 2018, 2.338 óbitos, e a gente não tem os dados ainda de 2019 que não foram divulgados. Em relação à bicicleta, o Paraná é um dos estados onde mais morrem ciclistas. A gente teve em 2017 98 óbitos e em 2018 151. Teve um aumento de 54% de 2017 para 2018. E, enfim, né, a gente contrasta, assim, mais uma vez, com a notícia, por exemplo, que em Nova York está quase 2 meses sem morrer um pedestre. Tá? Obviamente que com a situação da pandemia, do isolamento, essa constatação. Mas eu acho que fica explícito, assim, e explicitada esse dilema que a gente tem que trazer para a realidade, para essas escolhas urbanísticas que a gente faz, né? E são escolhas políticas, né? Se a gente vai priorizar a mobilidade de todos, criando ruas completas, criando calçadas, uma política de calçadas. Eu lembro que o Estatuto do Pedestre, que foi um projeto de lei que nós apresentamos na Câmara Municipal em 2017, ele está até hoje sem ser votado na Câmara Municipal. A gente não tem, ou seja, uma política pensada no pedestre, uma política peatonal. A gente não tem uma política para a bicicleta, contemplando as conexões metropolitanas de Curitiba, principalmente a conexão dentro de Curitiba com a região sul da cidade. A Via Calma da República Argentina, Winston Churchill, já podia ter sido feita faz muito tempo, ligando o Pinheirinho, a SIC até o centro, e a gente não viu nada disso acontecendo. Então, é isso, gente. Eu queria só trazer essas, assim, problematizações aqui para vocês.
dizer que eu acho que é muito importante essa mobilização por parte da academia, das entidades, daqueles que têm um poder político, para a gente tentar abrir os olhos daqueles que são do poder executivo, que têm a caneta, que têm a possibilidade de ação efetiva, porque a gente está tendo uma perspectiva de piora, né? A gente não tem, em termos da saúde pública, a gente está sem um ministro da saúde até agora. A gente está vendo a curva só subir, né, dos óbitos, dos contágios, a subnotificação, a ausência de testes. Então, a bicicleta, ela surge aqui, e esse é um discurso que o Jacobi, a Ciclo Iguaçu, eu já fazemos há bastante tempo, de que a bicicleta ela é uma indutora de saúde, ela é uma forma de a gente promover a saúde individual e a saúde, pensando da coletividade, a saúde da cidade, né? Cidades com menos poluição, com menos barulho, cidades mais amigas, e que essa meta, né, essa meta utópica que vai falir os hospitais, de acordo com a visão do ex-ministro da Saúde, ela tem que ser alcançada. A gente tem que trabalhar para zerar as mortes no trânsito. Então, é importantíssimo que eu digo aqui, fechando, que o momento da pandemia, essa crise que a gente está vivendo, uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, uma crise social, porque a gente sabe que a corda fica mais frágil, né, nas populações mais vulneráveis, ela tem que trazer para nós uma reflexão profunda e uma ação efetiva, uma ação de transformação das cidades, né, que essa nova agenda urbana ou o novo Green Deal, né, o New Green Deal, como nos Estados Unidos eles estão falando, de uma política centrada e focada em no meio ambiente sustentável de verdade, e não só na lavagem publicitária verde, ela seja incorporada e seja implantada. E aqui em Curitiba eu acho que a gente tem todos os elementos para isso ser uma realidade, né? A gente tem estudos, a gente tem fatores da sociedade civil, enfim, fatores topográficos, climáticos para isso acontecer, mas a gente não está vendo a ação. Então a gente vai continuar cobrando a quem compete, a quem pode fazer. Tá bom? Obrigado. Desculpa aqui as divagações, mas estou aí à disposição para a gente continuar a conversa. Obrigada, Goura. A gente tem bastante coisa aí para conversar. E o Henrique conseguiu conectar. Tá aí, né, Henrique? Estou aqui. Então, com você, se você puder colocar mais algumas questões aí para a gente, a palavra é com você. Tá com você. Tá bem. Bom, boa noite. Eu até nem sei quais questões eu vou acabar repetindo ou vou trazer novas, porque infelizmente só consegui conectar agora, não, só peguei o finalzinho da fala do Goro. Também não tenho câmera aqui no computador, não deu certo o telefone, então vocês vão só me ouvir mesmo. Bom, a gente... eu sou da Ciclo Iguaçu, né, Associação de Ciclistas, do qual o Gora foi cofundador, né, e hoje eu tô lá junto com o Fernando Rosenbaum e outros cicloativistas. A gente criou agora, recentemente, por conta, né, da questão da pandemia, um abaixo-assinado para a criação de ciclofaixas temporárias pela cidade, né, depois eu passo o link ali no chat para vocês. Bom, a importância de incentivar, né, o transporte por bicicleta tem a ver com evitar aglomerações, né, em ônibus, em transporte coletivo. Também o que as cidades perceberam, né, no mundo foi uma diminuição da poluição, né, por conta do isolamento físico. Então, porque boa parte da poluição é do tráfego motorizado, né, as indústrias também, né, reduziram sua produção, mas principalmente o tráfego motorizado,
E então, teve cidades que logo no início já do confinamento fizeram infraestruturas temporárias, por exemplo, Bogotá, Lima, diversas cidades nos Estados Unidos, além das infraestruturas cicloviárias temporárias, né, ciclofaixas delimitadas com cones ou materiais, né, que são de durabilidade mais curta, mais fácil aplicação, por exemplo, fita de demarcação de piso para fazer as faixas de trânsito, balizadores móveis, cones. Outras ações também consistem em abrir ruas inteiras apenas para o tráfego de bicicletas e pedestres, para evitar poluição e ruído também, porque a poluição é um agravante, né, de qualquer doença respiratória e também causa outras doenças. Teve cidades que também tornaram gratuitos sistemas de bicicletas compartilhadas, outras tornaram automática todas as fases de pedestre nos semáforos para que ninguém precise apertar um botão. Então, dessas diversas ações, né, elas visam justamente que se evite ao máximo esse contato físico. Na Europa, né, teve essas cidades da América Latina, também nos Estados Unidos, e na Europa, uma cidade que se destacou pelas infraestruturas não sei se tem a ver com a minha conexão, eu posso tentar falar mais devagar também. Eu estou ouvindo bem. Eu também, estou ouvindo bem. Tá. Bem, uma das cidades que se destacou na Europa foi Berlim. Eles fizeram muito menos quilômetros do que Bogotá ou Lima, mas eles produziram um manual também, mas foi uma das primeiras cidades que fez, ou a primeira, não tenho certeza, então, por isso que ela teve visibilidade, e embora eles tenham feito menos, agora eles já estão chegando numa quilometragem próxima, digamos assim, né? Eles também elaboraram um manual justamente para, enfim, para buscar uma padronização, né, nessa infraestrutura, e tem um guia também, como construir uma infraestrutura cicloviária em 10 dias. Então, todos esses materiais até a gente tem compartilhado no site da Cicloaçu, nas redes sociais, então depois dá para também consultar lá, alguns não estão lá ainda, mas vão ser colocados ainda. Então, além desse abaixo-assinado, outra coisa que a gente deve produzir nessa semana é um manual também para Curitiba, para protocolar na prefeitura, sugerindo como podem ser essas infraestruturas. E a gente pretende fazer um piloto de uma quadra, né, com ou sem autorização, então, para ver como ficaria, né, Então, bom, outras cidades que se destacam é que, assim, eu estou meio que contando, né, como que essas cidades começaram a construir, o que elas foram fazendo, mas além dessas infraestruturas temporárias, com essa intenção né, de evitar essa aglomeração, né, durante um momento de confinamento, né, a gente não deve sair de casa, mas se você precisa realmente sair, ou nem que vá fazer compras, ou precisa sair realmente por qualquer motivo, o ideal é não ficar no transporte coletivo com as pessoas, mas usar a bicicleta, né? E sem contar também que agora também fica mais difícil para muita gente ter que pagar despesas com carro, com transporte, então a bicicleta, ela, né, é uma alternativa por isso também. Só que devido a essas, por mais que muitas cidades começassem a fazer isso, né, durante a pandemia, e essas infraestruturas são sempre ditas temporárias e provisórias, essa nomenclatura tem a ver com a qualidade dos materiais também, né, também tem outros nomes, né, de Interim Design Strategies, infraestruturas pop-up,
né, o pop-up é algo que ela aparece de repente, né? Aqueles livros que você abre a página e sai uma imagem 3D, né, com papel, aquilo é um livro pop-up também. Então, a ideia, né, da infraestrutura pop-up é que ela aparece de repente, ela pode também desaparecer rapidamente, né? São recursos do urbanismo tático também. Então, pelo fato dessas infraestruturas terem materiais que têm rápida aplicação, que podem ser facilmente retirados, que são materiais que têm uma qualidade temporária, que podem muitas vezes não durar muito tempo, mas até essa durabilidade é relativa, né? Um cone é móvel, mas ele fica anos se ninguém mexer nele ali. Então, mas isso também não impede que essas infraestruturas se tornem permanentes depois, né? Então, essas estratégias de design provisórios, lá, Interim Design Strategies, que são, né, os métodos que eles aplicam em Nova York desde 2007, a maioria das infraestruturas se tornou permanente. Se eles fizeram uma ciclovia temporária numa rua, só que o temporário é assim, 2 anos, ou até 5 anos, né? E eles julgaram que ali não é o ideal, era melhor fazer uma rua paralela, então eles conseguem mais facilmente mudar. Então, esse tipo de infraestrutura permite que você transforme a rua sem precisar de uma grande obra e depois transfira essa infraestrutura para outro lugar, né? Essa seria a vantagem. Mas nada impede que essas infraestruturas se tornem depois permanentes, que as ruas sejam reconstruídas depois, pensando, né, nesse tráfego da bicicleta, também nos pedestres, reduzindo o número do espaço para o carro. E isso cada vez tem se mostrado mais relevante também, porque justamente por essa redução dos níveis de poluição que foi observado, redução de acidentes, né, se tem uma outra pessoa que acha isso ruim, né, imagina, né, em outras cidades, né, no mundo, pelo mundo, principalmente na Europa, que tem se falado mais disso, a bicicleta ela vira a principal política agora de trânsito, agora que tem se falado nessa saída de confinamento, justamente porque não se quer aumentar de novo a poluição, né? Em Curitiba teve, eu não lembro agora, é da Universidade Federal também, é da engenharia ambiental, eu não lembro o nome agora do setor lá, enfim. Mas eles observaram uma redução de 50% das partículas, né, no ar de poluição. Então, isso só em Curitiba, né? Então, outras cidades também no mundo inteiro estão experimentando essa redução da poluição. Então, a bicicleta, né, evita que ela aumente novamente. Também é uma forma de fazerem as pessoas se exercitarem, fazerem uma atividade física. Então, tem se falado muito também, ultimamente, em saúde mental, né? E a bicicleta, ela é um veículo que, enquanto você está ali pedalando, você está promovendo não só uma saúde física, mas uma saúde mental também, né? Então, ela tem essas vantagens, né? Permite que ela tem, enfim, todas essas vantagens. Então, as cidades não estão mais falando só agora em infraestrutura temporária, mas estão falando em realmente uma política permanente para incentivo da bicicleta, né? E a cidade de Paris, por exemplo, anunciou que deve investir pelo menos 600 milhões de euros na construção eu acho, de infraestruturas provisórias, né, na cidade. Então, enfim, acho que né, é um caminho assim sem volta, digamos assim, para a bicicleta, né, na cidade. Então, eu acho que por enquanto é isso. Assim, se eu lembrar de algo mais também, dá para a gente conversar no debate, na sequência. Obrigada, Henrique.
Pessoal, então a gente vai abrir as inscrições agora para as perguntas, para as questões. Vocês ou cliquem na mãozinha, ou aqui no chat eu vou escrever inscrições e vou colocar os números, as pessoas vão colocando na sequência, tá? Alguém já quer começar? A gente está com a sala cheia, enquanto as pessoas se inscrevem. Então, eu queria agradecer aos dois. É muito importante, bem interessante para a gente, né, dentro da área de urbanismo, pensar esse momento como uma oportunidade, então, para a gente rever, né, as redes de infraestrutura a partir da micromobilidade, e assim também rever a nossa matriz de mobilidade, a nossa matriz energética, né? Mas eu fico pensando se também não é um momento, principalmente em Curitiba, daí eu coloco essa questão para o Henrique e para o Goura, abrindo um pouco aqui, da gente pensar também em rever as velocidades que são adotadas na cidade, né? Pensando que para a gente estimular a mobilidade ativa, a gente precisa de velocidade dos carros, dos ônibus também reduzidas, né? Até para ter segurança na calçada, na ciclovia e tal. E eu, particularmente, tenho uma impressão em Curitiba que é o oposto, assim, a velocidade das vias é algo assustador. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, daí a gente já abre para as inscrições aqui. Carol, posso falar aqui? Sim. Então, eu acho que você tocou um ponto central aqui, saudar o meu amigo Henrique aí. Obrigado, Henrique, por compartilhar aqui conosco aí também um pouco mais do que está acontecendo. A gente tem visto, assim, por exemplo, o que eu comentei, assim, né? Existe dentro do IPUC, dentro da Secretaria de Trânsito, uma forma de pensar a mobilidade centrada nessa, entre aspas, fluidez viária, né? E essa fluidez contempla principalmente a fluidez dos carros. Ou você tem assim um discurso oficial do transporte coletivo, de melhoria do transporte coletivo. Mas a gente convive desde os anos 70 com a criação das canaletas, né, do BRT curitibano, com essa situação completamente surreal de você ter ônibus circulando a 60, 70, 80 km por hora em áreas cheias de pedestres, em áreas onde você tem linhas de desejo de pedestres para cruzar as vias, a falta de cruzamentos seguros como um todo, e isso parece que é algo normal, a gente se acostumou a que isso seja um jeito da cidade, né? Tem vias rápidas, vias que o carro vai andar a 60, 70 por hora. Oficialmente não pode passar de 60, mas aqui mesmo na Matheus Leme, pertinho de casa, você tem gente pegando mais de 80 por hora frouxo ali, com distâncias de um semáforo para outro de mais de 1 quilômetro. E como é que ficam os idosos? Como é que ficam as crianças? Como é que ficam assim, você falou dessa micromobilidade, né? Então eu acho que tem essas consequências diretas no aumento no aumento de incidentes de viários e na gravidade dos incidentes, porque quando um ônibus biarticulado atinge um ciclista ou atinge um pedestre, é quase um óbito na certa que a gente vai ter. Então eu acho que a gente não deveria aceitar isso como algo normal. Eu acho que você tem que rever esse esquema que a gente tem das canaletas, das velocidades, mas a gente vê, como eu estava colocando, que há uma continuidade, uma ênfase que não foi interrompida nessa gestão desse sistema viário orientado para o automóvel. E a gente já é a capital mais motorizada do Brasil. A gente convive com essa realidade metropolitana também de uma anomia, né, de uma ausência de leis, porque você não tem um órgão de trânsito efetivo em Almirante Tamandaré, em Araucária. Então, há uma situação de uma anomia, né, uma ausência de uma ordem, do nomos.
e isso se espelha aqui para nós. Então, é preocupante, assim, e eu concordo, Carol, assim, de pensar que eu acabei de ver agora aqui a notícia que hoje o Brasil atingiu a marca de mais de 1.000 óbitos em 24 horas registrados, né, pelo Covid. E a gente deveria estar tendo uma harmonização política muito séria, muito grave. Eu acho que essa é a nossa tragédia aqui brasileira, porque talvez em outros países da Europa, você esteja tendo um alinhamento político entre as diferentes esferas que possibilite assim pensar saídas durante a pandemia e pós-pandemia. Mas aqui no Brasil a gente está tendo uma desordem, né? Discursos e mensagens contraditórias por parte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e isso cria para a população uma situação de desamparo e de, né, vamos ver o que o WhatsApp diz, vamos ver o que a internet diz. A Érica está aqui no chat, está acompanhando. A Érica é conselheira da UCB, União de Ciclistas do Brasil, ela pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria só lembrar também que, além, né, da criação de estruturas cicloviárias específicas, e eu acho que o Henrique fala aqui de forma precisa, que a gente poderia estar aproveitando esse momento para fazer experimentos urbanísticos, né, pop-up, de urbanismo tático, seja com a criação de ciclovias temporárias, que era a proposta do próprio Jaime Ortiz, né, que falou lá no Politécnico 2, 3 anos atrás, que o Jaime Ortiz foi o criador das ciclovias dominicais de Bogotá, lá em 1974, e aqui em Curitiba a gente teve o trechinho pequenininho da Cândido de Abreu, e que, além de não ter tido uma continuidade, uma expansão, ele foi restrito a uma quadra junto da prefeitura, na Praça Nossa Senhora de Salete, para justamente não atrapalhar o trânsito. O prefeito atual, em campanha, falou uma frase célebre, assim, de que o ciclista vai ter o seu lugar na cidade, mas a bicicleta não pode infernizar o trânsito. E a gente vê, então, que é essa visão, assim, essa a postura de que o ciclista ele está atrapalhando o trânsito, ele está infernizando o trânsito, e que a gente não vai ter nem estratégias temporárias e muito menos estratégias permanentes. Isso fica assim explícito quando a gente viu no começo do ano passado, quando a prefeitura e o IPUC, o seu órgão de planejamento e pesquisa, anunciou um plano cicloviário que dobraria a atual malha cicloviária, 200 quilômetros de ciclocoisas, né? Algumas coisas muito boas, algumas coisas muito ruins, que dobraria esse número para 400 quilômetros até 2025. Tá? Daí você pega o número de que Curitiba tem 4.400 quilômetros de vias urbanas e a gente tem 200 quilômetros de estruturas cicloviárias precárias. Então, é uma contradição completa e que a gente deveria estar fazendo com que, agora na pandemia, essas estruturas temporárias se multiplicassem, ligando os pontos necessários, os mercados, ligando os pontos de interesse social importantes, né, para que as pessoas pudessem fazer os seus deslocamentos com segurança e não pedalando numa ciclovia estreita, lotada e cheia de gente. Passo a bola aqui. Henrique, você quer colocar alguma coisa sobre isso? A gente passa para a segunda pessoa. Acho que o Henrique caiu. Então, agora tem escrito a Andréia, depois a... eu estava com o microfone no mudo, falando sozinho aqui. Então, eu só ia comentar, eu falei de Paris, né, dos 600 milhões de euros, mas são 300 milhões de euros para 600 quilômetros de ciclovias, né, que eles pretendem fazer agora já, né, até o final desse ano. Também, bom, sobre velocidade, acho que não tem muito
falar, não é só uma questão de quantos quilômetros por hora que se percorre, mas é esse conceito até da engenharia, né, de tratar a fluidez, o fluxo, né, e para eles, quanto mais carros passa por um determinado espaço, no menor tempo possível, melhor Então, eles, né, usam seus modelos lá de cálculo, mas não pensam necessariamente, né, no uso do espaço, em quantas pessoas estão circulando lá, o que elas estão fazendo, né, e essa questão da velocidade até acho que está mais agravante com as ruas vazias, porque como tem mais espaço, os carros têm acelerado mais também, né? Então, outro dia que eu pedalei, achei que ia ser mais fácil pela rua estar mais vazia, mas não foi uma experiência tão boa, assim, considerando essa questão também. Enfim, é isso. A gente tem inscrito, então, Andréia, depois Letícia, e também a Luca fez uma questão aqui no chat. Se depois, Luca, você quiser abrir o microfone como a número 3 aqui, ou se depois eles leem e respondem também. Então, Andréia. Ok, boa noite a todos e todos. Queria agradecer a fala do Gora e do Henrique e a presença de vocês. Esse é um assunto que interessa muita gente, tanto que a gente tem aqui 90 e tantas pessoas, quase 100 pessoas assistindo, né? O que eu queria colocar, na realidade eu teria várias perguntas, mas assim, o principal que me incomoda nesse momento e me angustia um pouco é o seguinte: como que a gente pode conseguir ampliar e melhorar as ciclovias, né, em Curitiba ou em outras cidades também, mas no caso de Curitiba especificamente, nesse momento de pandemia, com uma prefeitura que não prioriza a circulação ativa, né, que não prioriza as pessoas, que tem mostrado desde o início uma postura higienista e elitista, né? Então, como vocês já disseram muito bem, priorizando a velocidade e tudo mais, e principalmente nas áreas mais abastadas, né, da cidade, fazendo investimentos em coisas que não repercutem para a população, principalmente para a população periférica. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: como que a gente pode fazer pressão, né, nesse momento em que estamos isolados, né, em momento de isolamento? Como é que a gente faz pressão para que se implementem essas estruturas, mesmo que provisórias? Claro que a gente já fica almejando que elas se tornem permanentes, né, em tempos de pandemia. Acho que era isso. Eu vou esperar as outras também. Obrigada. Posso tentar responder ou comentar um pouquinho aqui, Carol? Sim, e só reiterando que essa era justamente a pergunta que eu citei aqui, muito próxima da pergunta da Luca, da Andréia. Então, eu ia ler a da Luca, mas pode seguir. Eu posso ler a da Luca aqui, tá? Sim. Ela diz assim, ela, né, a Luca. Pensando na resistência que o poder público... Só um pouquinho. Pensando na resistência que o poder público em muitas localidades tem, na resistência ao argumento do potencial econômico que a bicicleta traz, qual seria a melhor estratégia para já forçar essa implantação dessas soluções imediatas na pandemia? Que ações e estratégias, na experiência de vocês, sugerem? Bom, eu acho que a pergunta da Andréia também vai de encontro a essa colocação da Luca, que, assim, eu vejo, a gente tem que pressionar de todas as formas, né? Eu estou como deputado estadual, o Henrique representa uma entidade, uma associação em prol da bicicleta, que é a Ciclo Iguaçu, a Érica, que eu mencionei, que está acompanhando aqui, pode falar depois, é a União de Ciclistas do Brasil. Eu acho que o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR é também um ente, né, que pode se manifestar,
e a gente conseguir ganhar mais e mais apoios, buscar a OAB, buscar os grupos gerais, assim, sejam os grupos de bicicleta, os grupos de pedestres, para que essas manifestações de indivíduos e de instituições, elas cheguem à prefeitura, né? Então, eu acho que é uma persistência, uma luta que tem que fazer. O Henrique mencionou ali um ponto, assim, né, que há uma intenção de fazer ações com ou sem autorização. Eu, aqui está gravando, mas tudo bem, eu vou falar. Eu sou plenamente favorável a isso, eu acho que ações de desobediência civil nesse sentido de explicitar o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o que está previsto na Lei de Mobilidade Urbana, elas são bem-vindas. E você pode pensar ações performáticas, ações criativas, de certa forma, como o que nós fizemos lá em 2007, quando, na Augusto Stresser, a gente fez, durante uma bicicletada, a pintura de uma quadra de uma ciclofaixa. Nós pintamos uma quadra da rua Augusto Stresser com uma ciclofaixa, mostrando o compartilhamento necessário e possível da via, e aquilo foi um ato, foi uma forma de chamar a atenção, saiu na imprensa, saiu na mídia, o prefeito chamou para conversar. A gente poderia pensar essa sinalização cidadã, né, de pessoas à luz do dia, não é uma coisa para se fazer de madrugada, com as crianças, com todo mundo junto, mostrando que a gente pode e deve sim compartilhar as vias, que os motoristas devem respeitar, mantendo velocidades compatíveis com a fragilidade humana, mantendo distâncias seguras dos ciclistas, e que não é difícil, não é nada difícil. O valor, por exemplo, que a prefeitura vai conseguir agora, vai conseguir porque a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa não é a exceção, elas são aqueles que fazem o papel de fiscalizar, de cobrar, são minorias, né? O prefeito consegue o que quer, o governador consegue o que quer. Mas esses 60 milhões que vão vir para asfalto, gente, Curitiba nunca gastou isso, nunca gastou nem 10% disso em um ano na LOA, na Lei Orçamentária, para a estrutura cicloviária. Tá? E chega a ser deprimente o descaso que a gente tem com os ciclistas. Não passa um mês que a gente não vê uma notícia de um óbito, de uma situação trágica, e muitas vezes a culpa vai à vítima, vai ao ciclista. Né? O ciclista que estava pedalando na canaleta, o ciclista que estava errado, o ciclista que estava na contramão. A gente tem que entender que a constituição de uma cultura da bicicleta na cidade, ela passa pelo poder público investir pesadamente em infraestrutura, criação de infraestrutura, de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, etc. E também criação de uma cultura de orientação, de fiscalização, e quando for necessário, até mesmo de multa ou de apreensão, como é o caso na Holanda, em que você vai ter situações de você ser multado quando estiver pedalando sem luzes de noite. Tá? Mas aqui, voltando, a gente tem assim tudo para fazer com que a bicicleta esteja presente no dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente não tem nada, porque falta o essencial aqui, que é uma vontade política. Por fim, eu diria, é possível, sim, pensar em judicializar, em levar para o Ministério Público, em levar para a Justiça ações populares, cobrando da Prefeitura aquilo que está previsto na Lei de Mobilidade Urbana e no Código de Trânsito Brasileiro também. Henrique? Oi, Henrique. Bom, no momento, não sei o que posso dizer. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma outra pergunta também. Então, a segunda pessoa aqui inscrita é a Letícia.
Boa noite a todas e a todos. Eu agradeço pelas falas e pelas questões que o Goura e que o Henrique pontuaram, acho que são bem pertinentes, e de acordo com a nossa realidade aqui em Curitiba. O Goura comentou que atualmente a gente está vivendo um momento de uma grande oportunidade, né, de rever o nosso modo de vida e de repensar uma série de questões em relação ao planejamento urbano. E o Henrique trouxe alguns exemplos de cidades que adotaram outras posturas, principalmente para a micromobilidade, né, em função de práticas conhecidas como urbanismo tático, nesse momento de pandemia. A questão que eu queria colocar vai um pouco de encontro com o que a Andréa e a Luca já pontuaram, mas eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, como que vocês entendem que a gente poderia aproveitar esse momento, né, que está se estabelecendo um novo normal, novos costumes, né, que as pessoas estão, de certa forma, reavaliando as suas práticas cotidianas. Como que a gente poderia aproveitar esse momento para gerar uma inflexão nas nossas políticas públicas de mobilidade, ou seja, para produzir essa ruptura tão necessária, né? Eu realmente fico pensando como e quais pessoas, né, que agentes que poderiam se mobilizar para que fosse possível repensar em outras práticas de mobilidade, outros formatos de políticas públicas que não focadas, como nós temos aqui em Curitiba, em uma visão do automóvel particular como sendo o principal meio de locomoção. Eu agradeço. Seria isso. Viu, Letícia? Goura aqui. A tua fala veio totalmente cortada para mim. Eu não consegui te entender nada. Não sei se o Henrique quer comentar aqui, ou alguém. Se quiser mandar no chat a pergunta, eu respondo ali, ou o comentário. Seria mais fácil se desse para enviar mesmo. Mas, enfim, pelo que eu entendi, a pergunta teria a ver com esse incentivo a outros meios, né? Seria isso, ao uso da bicicleta, né? Quando é tão incentivado o carro, né? Eu não consegui também ouvir bem. A Letícia colocou assim, ó, Goura, a questão que coloquei é como vocês entendem que poderíamos aproveitar esse momento de pandemia para promover um momento de inflexão na formulação de políticas públicas de mobilidade, da Letícia. Oi, gente, eu li aqui, a Letícia escreveu, né, como nós entendemos que poderíamos aproveitar esse momento da pandemia para promover um momento de inflexão na formulação das políticas públicas de mobilidade, ou seja, uma ruptura desses velhos modelos já adotados em Curitiba. Obrigado você, Letícia. Bom, eu acho que a gente tem que se expor. A gente tem que se expor enquanto vocês, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, enquanto entes, né? O departamento, a associação, o grupo do bairro, a associação do bairro, o grupo da igreja, não sei. A gente se expor, se manifestar, se posicionar, fazer com que essa massa crítica ela se fortaleça, né? E é interessante pensar que o termo bicicletada, né, que surgiu em 2004 aqui no Brasil, ele é um neologismo para tentar traduzir o termo em inglês de critical mass ride, que eram as pedaladas da massa crítica, que é justamente assim, quando a gente tem uma massa de pessoas, uma massa crítica de pessoas questionando, apontando, pedindo uma coisa, isso chama a atenção da sociedade. Então, é importante, assim, quem gosta de escrever, os pesquisadores, poxa, vamos escrever um texto para publicar nos jornais, para publicar nos blogs, para a gente compartilhar, fazer depoimentos, fazer pressão, escrever para o prefeito, escrever para o vice-prefeito, para os vereadores,
a Ciclo Iguaçu fez esse abaixo-assinado. E aqui, gente, eu acho que vale uma crítica, e acho que todo mundo aqui é muito competente e capaz para isso, a maneira como o IPUC tem tratado participação popular, né? Quem já foi numa das reuniões do Concitiba sabe o quão farsesco é aquilo, quanto é, assim, é uma farsa, porque a prefeitura já tem a sua agenda. E eu lembro aqui no caso da revisão do plano diretor, da lei de zoneamento, a gente viu a constituição aqui em Curitiba do G10, que é o conjunto de Associação Comercial do Paraná, Federação das Indústrias, Secov, ASBEA, dos arquitetos urbanistas ali presente também, ou seja, o grupo do grande capital da cidade, que teve uma escuta privilegiada com o IPUC, uma escuta quase semanal, até chegar em consenso nas propostas da lei de zoneamento. Agora, como é que foi a participação das associações, dos grupos de cidadãos? Foi lá em uma ou duas audiências públicas, completamente pro forma, onde as coisas são feitas dessa maneira para validar um processo que não está nem perto de ser efetivamente participativo. Aqui eu também lembro, talvez o Henrique possa complementar, a maneira como agora na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ficou aberta assim numa janela de tempo super pequena, você tinha ali, você não tinha a opção ciclomobilidade ou mobilidade ativa, onde você, cidadão, quer indicar os recursos orçamentários. Não, você tinha simplesmente asfalto. Né? Então, está muito óbvio assim, que é uma escolha política de priorizar esse tipo de urbanismo, né? Esse urbanismo pensado na velocidade, na alta velocidade, na falta de sensibilidade para os outros atores. E eu acho que a pandemia, talvez, Letícia, seja esse momento que a gente está em casa, a gente está mais conectado, né, nas tecnologias do que nunca, para a gente potencializar, talvez, essa pressão virtual, né? Goro, acho que o seu microfone fechou. Alô, desculpa. Para fechar, para a gente tentar constrangê-los. Eu acho que é esse o papel. Assim, a política, gente, e o urbanismo acho que é política também. A gente tem que se fortalecer, tem que persistir, tem que ir fundo em um ponto até aquilo incomodar. E no caso, assim, o IPUC tem essa responsabilidade. E eu pergunto a vocês, quem é o presidente do IPUC? É o secretário de governo da prefeitura. E desde quando? Desde mais de 1 ano e meio, 2 anos quase, que ele acumula esses 2 cargos, né? O IPUC poderia ser um instituto que estaria ouvindo e fazendo esse tipo de conversa que a gente está tendo desde o início, com os estudantes de todas as universidades, com os pesquisadores, com as entidades, e fazendo isso, ouvindo, trazendo as pessoas para a participação. E não o faz porque é um órgão de ratificação das vontades do prefeito, infelizmente. O outro inscrito, o quarto inscrito aqui é o Elias. Pode falar, Elias. Boa noite, pessoal. Eu sou Elias. Diferente de muitos que falaram aqui, eu não sou de Curitiba, sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes. Sou pesquisador na área de mobilidade urbana pelo uso da bicicleta. E minha colocação vai muito no que Gora falou agora há pouco, que é sobre a conscientização do ciclista frente esse enfrentamento que tem nas avenidas, nas ruas, porque pela minha pesquisa de campo, no mestrado, eu pude observar muito que a falta de conscientização dos direitos e deveres do ciclista acaba provocando
graves consequências. Então, não só pressionar essas novas rotas cicloviárias, mas também as políticas públicas que conscientizem que o ciclista também tem direito e dever na mobilidade, porque enquanto ele não reconhecer esse direito, ele vai continuar fazendo práticas que são consideradas inseguras para tal, e vai muito também da questão de um texto que eu já li, que é uma pesquisadora que fez uma etnografia sobre a relação da guarda municipal no trânsito, que é fazer o trânsito fluir, fazer os veículos andarem, e a bicicleta, ela é um papel secundário nessa mobilidade. Então, além do governo não reconhecer essa importância do uso da bicicleta confortável e segura na cidade, o ciclista muitas vezes não reconhece isso. Então, é necessário essas políticas públicas que reforcem, sim, para aí a bicicleta ser levada a uma categoria de um dos transportes principais na cidade. Então, minha colocação vai mais nesse patamar, e agradeço também a oportunidade de vocês alcançarem pessoas fora do estado do Paraná, e foi muito bom a conversa. Henrique, quer comentar aí? Eu estava pensando sobre isso, é que, assim, eu entendo que essa questão, poderia falar em cultura da bicicleta, então, né, porque, sim, a gente quer infraestrutura, daí tem a questão de direitos e deveres da bicicleta, mas a infraestrutura de trânsito, ela não diz respeito só à forma da cidade, mas também ela inclui essa questão das condutas, a questão da educação, e até a gente tem realmente problemas aqui sobre isso, porque condutas e expectativas e o próprio formato da infraestrutura não é alinhado. Então, às vezes, a gente escuta muita reclamação do comportamento do ciclista, que ele não sabe como ele deve se comportar, mas ele não tem uma infraestrutura dedicada para ele. Então, ele tem que se comportar, às vezes, da maneira que é mais prático, ou como ele se sente mais seguro, às vezes ele pode estar equivocado, mas a gente tem um problema nesse sentido, assim, que se reflete essa questão de não existir uma cultura de bicicleta tão consolidada, assim, no planejamento. A gente acaba tendo justamente problemas de interfaces, digamos assim, entre a infraestrutura da engenharia, entre a educação, entre a arquitetura, então falta entender como que as pessoas utilizam, se comportam, e o que elas esperam também, né? As coisas não estão bem encaixadas nesse sentido mesmo. Então tem essas diferenças, assim. E eu entendo que é isso, né? Não sei. Queria complementar aqui, Jacobi. Obrigado, Elias. Prazer aí te ouvir. Você fala num ponto aqui, me lembrei aqui, por exemplo, que eu tinha mencionado, e a Ciclo Iguaçu está com uma ação forte nisso, a Aliança Bike também no Brasil como um todo, que é esse fenômeno do aumento da ciclologística nas cidades brasileiras, né, do uso da bicicleta para entregas, né, o delivery e etc. E aqui em Curitiba a gente tem tanto desde Rappi e iFood, etc., mas também algumas iniciativas como a Mobilibike, iniciativas mais locais, assim. E o que acontece é que você tem um monte de gente que está começando, que vai para a bicicleta, que vai pedalar, por uma questão até de subsistência, no caso, de ganhar um sustento, e que não sabe do trânsito, não é ciclista, ou mesmo não tem uma noção adequada sobre as leis de trânsito. Então você vai ter situações assim onde o ciclista se expõe, onde o ciclista ele age de forma inadequada, e eu acho que o Jacobi coloca aqui também de forma correta. A gente tem um trabalho longo que tem que acontecer para essa constituição de uma cultura da bicicleta na cidade, com os deveres, com os direitos, com a estrutura, com
o local para estacionar, o local no teu trabalho para você deixar a bicicleta, tomar um banho se precisar, para isso tudo acontecer. E, infelizmente, daí aqui um ponto central para isso tudo, a bicicleta ela não pode ser vista como uma política de gestão, uma política de governo. Ela tem que ser encarada como uma política de Estado. Ela vai ter uma continuidade, então ela precisa dessa continuidade. Ela não pode sofrer retrocessos. O prefeito que entra é um prefeito que gosta da bicicleta, mas o que vai vir depois ele não gosta. Então, a gente tem uma descontinuidade, uma desconstrução dessas políticas. E Curitiba está vivendo isso nos últimos 4 anos. A gente tinha uma coordenação de mobilidade urbana na Secretaria de Trânsito, que foi extinta. A gente tinha, dentro do IPUC, um grupo, uma equipe que pensava a ciclomobilidade também foi restrita a 1 ou 2 arquitetos urbanistas lá, sem participação. A gente tinha uma série de ações que estavam acontecendo com previsão orçamentária, e tudo isso foi interrompido porque o prefeito acha que a bicicleta inferniza o trânsito. Tá? E nisso a gente vai ter, daí assim, eu pego um exemplo aqui, o ciclista que vem do Pinheirinho, aqui em Curitiba, tá? Ou vem da SIC, pela República Argentina, pela Winston Churchill, vai lá ver, ele está quase a totalidade desses ciclistas na canaleta, ele está pedalando na canaleta. Quando ele chega na Praça do Japão, a gente tem a Via Calma, e muitos ciclistas vão para a Via Calma, porque entendem que ali é um espaço de compartilhamento sinalizado, onde ele tem mais segurança. Mas muitos não, porque se acham mais seguros ali na canaleta. E quando chega ali no final da 7 de setembro, com a Mariano Torres, ali perto da rodoviária, quem vai seguir sentido Capão da Embuia, você não tem mais nada de infraestrutura cicloviária. Então, os ciclistas vão continuar e estão pedalando no local mais inadequado, com o ônibus vindo a 80 por hora ali atrás dele. E é isso. E o prefeito lava as mãos. Tá? O prefeito faz toda essa desconstrução de políticas, lava as mãos, dizendo que não é problema dele. Então, é grave. A próxima é a Gislene, e daí quem quiser se inscrever, gente, aqui no chat, por favor. A gente ainda tem um tempinho aqui. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Goura e ao Henrique a disponibilidade, né, para estar aqui hoje conosco. E o que eu vejo é que esse tema entrou nessas discussões nossas, né, não foi por acaso, a relevância desse tema vem crescendo, pelo menos em termos de discussão, e acho que o que vocês colocaram aí serve de provocação para nós também, no sentido de que, né, de algumas perguntas ali, o que podemos fazer e de que maneira poderíamos dar um empurrão, digamos, nessa cultura do uso da bicicleta. Eu estava vendo aqui, nós estamos em torno de 90 pessoas hoje aqui, né, nesse encontro rapidinho. Mas, e um dos objetivos das discussões aqui dessas terças-feiras é o que a gente pode fazer durante a pandemia. Dentro de todos os temas que nós estamos colocando aqui, tem essa questão, né, de o que está sendo feito, o que se pode fazer, o que se pode discutir. Eu acho que a gente tem condições aqui de propor que a gente comece não, porque ele já existe, né, mas reforce o movimento pela implantação, nem que, como foi colocado aqui. A princípio, a gente diria provisório, mas o provisório pode se tornar definitivo, de infraestrutura para a bicicleta. Eu acho que, né, é um tema extremamente relevante. Se a gente começar uma campanha no sentido de que, Londres, Paris, Madrid, Barcelona, Nova York, estão construindo isso, vamos dizer, não é por questão de dinheiro, mas eles têm muito mais problemas de trânsito devido ao tamanho das cidades do que nós. Quer dizer, eles teriam muito mais problemas para resolver do que nós na escala de Curitiba. Então, se essas
megacidades estão se preocupando de fechar a área, de fortalecer a ciclovia, por que a gente, que ainda tem até uma estrutura, né, em condições de mais fácil as condições para fazer as intervenções, não podemos. Então, eu proporia, a pelo menos os que estão aqui, que a gente pensasse em algum tipo de ação. Uma manifestação, uma carta, um parecer, uma carta técnica, discutindo por que tais cidades se preocuparam com isso agora durante a pandemia, por que Curitiba não está fazendo, Curitiba está pagando as passagens que o transporte não está podendo receber, né, em função do número de passageiros, por que uma parte disso também, uma parte do orçamento não pode ser dedicada a outro meio de transporte, enfim, o objetivo das nossas discussões também aqui é geral, provocar alguma reação. Então, eu proponho aqui que a gente se organize de alguma maneira e fazer algum tipo de manifestação. As manifestações nessa época são algumas, né, mais virtuais, mas de qualquer maneira eu acho que pode ter efeito, porque está todo mundo conectado. Então, se pelo menos as 90 pessoas que hoje participaram aqui, se isso aqui se multiplicar nas suas redes, né, sociais, na sua rede, eu acho que já é um público significativo para fazer pressão. Só uma maneira de pensar como que a gente poderia fazer isso, mas uma manifestação das pessoas e das entidades que as pessoas representam, e de grupo de moradores, e de vizinhos, e de ciclistas, enfim, eu acho que a gente pode aproveitar essa discussão de hoje para ter início a alguma movimentação de ação, né? Alguma ação que possa, de alguma maneira, interferir. Estão sendo feitos vários movimentos para atender a população, um movimento de conscientização, em vários aspectos. Eu acho que seria mais um importante, e acho que a pandemia cria aquele momento em que a gente pode explorar a conscientização e a criação de culturas, né? Como, por exemplo, a questão do distanciamento, a questão de limpeza, se a gente pode exigir que as pessoas lavem as mãos, mesmo onde não tem água, muito mais incentivar o uso de outros meios de transporte. Então, eu proponho que daqui saia alguma ação, não que a gente tenha que resolver hoje, né, mas fica, enfim, o convite para que a gente organize alguma maneira, alguma ação de visibilização, né, da importância dessa estrutura cicloviária. Enfim. Professora Gislene, você me escuta? Sim, estou escutando, sim. Eu lembrei aqui, no começo do ano, a gente teve um decreto do governador Ratinho Júnior que permitia o corte da restinga no litoral, que permitia a poda radical da restinga. Era uma pressão ali política para devastar ainda mais o que já é bastante fragilizado. A Universidade Federal do Paraná fez uma nota técnica assinada desde a professora Vera Caram, pelo Departamento de Direito, os professores das Ciências Biológicas, mostrando todas as fragilidades daquele decreto. Junto com isso, o Ministério Público agiu, junto com isso, nós agimos na Assembleia. A gente conseguiu fazer uma pressão que o governador revogou o decreto que ele mesmo tinha assinado. Então, eu acho muito legítimo e auxilia muito, por exemplo, vir uma manifestação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Federal, depois da UP, depois da UTFPR, para mostrar que isso que a gente está falando, isso que a Ciclo Iguaçu está defendendo, que a UCB está colocando, não são utopias, são possibilidades reais, efetivas, que grandes centros urbanos, como você colocou, com problemas muito mais complexos do que a gente tem aqui na área de mobilidade, estão implantando, né? Então, qual é a dificuldade? Então, eu acho que
isso é uma forma, assim, né, você falou de provocação, eu provoco aqui também, isso eu acho que é muito salutar a gente ter algumas notas técnicas e manifestações e textos para a gente poder compartilhar e publicar. Também acho que o Henrique falou do abaixo-assinado ali, e essa pressão individual nos atores políticos, a gente compartilhar cada vez mais, pressionar cada vez mais, para que essa massa crítica fique unida, né, e dê um bom pão aí, né, que a gente possa fermentar isso aí e nutrir a nossa cidade aí. Gente, então, o próximo é a Silvana, depois o Eduardo. Eu fiz aqui rapidamente, só fazendo um parênteses, eu fiz rapidamente um Forms, tá aí o link, para todo mundo que está aqui, quiser deixar um contato para a gente tentar essa mobilização aí, com nome e e-mail, lá no Forms, preenche, por favor. Eu concordo com a Gislene, só alongando meu parênteses, mas eu acho que da gente fazer uma mobilização de todo mundo que está aqui, mas eu acho que também, pelo menos da nossa área de urbanismo, caberia, né, colocar esse peso da universidade e da nossa área como uma nota técnica também. A gente pode discutir depois. Então, Silvana e depois o Eduardo. O último é 9037. Olá, estão me ouvindo? 9037. Olá. Sim, Silvana. Então. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Bem rapidamente o que eu vou falar, e eu percebi, assim, a princípio, muito legal essa conversa, a gente todos sabemos, né, da real necessidade da bicicleta, da implantação de ciclovias e do uso da bicicleta, e eu percebi que a grande maioria das falas foi no sentido do que o que podemos fazer, que tipos de ações a gente poderia realizar para efetivar isso. E eu achei que no final, agora, a professora Gislene deu, e o Gora também, o Henrique, enfim, deram algumas dicas do que a gente pode fazer. E o que eu queria falar é que, assim, a importância de fazer alguma coisa agora também vai no sentido de talvez, uma vez que as ciclovias temporárias realmente possam ser implantadas, quem sabe não seja o primeiro passo para que elas se transformem em permanentes, caso sejam efetivamente utilizadas, bem utilizadas e que deem uma boa resposta, né? Isso nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, acho que um primeiro passo pode, de repente, levar a um segundo passo da permanência da ciclovia. Não sei até se não é por isso também o receio dos governantes de apoiar isso nesse momento, né, que de repente a possibilidade que isso pegue a moda e as pessoas se enxerguem nesse projeto, enfim. Mas é só uma colocação e acho mesmo que a gente poderia juntos realizar alguma coisa, alguma forma de ajuda para que isso venha acontecer. É isso. Um beijo. O Eduardo era o próximo. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Oi, boa noite. Boa noite, professoras, Goura, Henrique. Eu sou ex-aluno aí do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Eu falo agora de Curitiba, mas no momento eu estou fazendo um curso de especialização na área de mobilidade urbana em São Paulo. E eu tenho percebido que lá, mesmo entre os defensores das formas de mobilidade ativa, há um entendimento de que a bicicleta ela não consegue ser 100% eficiente nos casos dos trabalhadores
da população que precisa se deslocar grandes distâncias, principalmente para as periferias ou para a região metropolitana. E eu queria perguntar para vocês, isso é um fato, né? Existem aí trabalhadores que têm que se deslocar 20, 30, 40 quilômetros para chegar no local de trabalho, né? Então, eu gostaria de perguntar qual que é a visão de vocês em relação à inclusão da bicicleta na discussão da mobilidade também nessa escala metropolitana. Como que ela poderia ser a gente aproveitar o potencial da ciclomobilidade para essa outra escala de deslocamento e também incluir, né, ela como um modal, né, e fazer uma integração intermodal, né? Como que a gente poderia aproveitar todo esse potencial? Oi, Eduardo, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Obrigado pela tua pergunta. Assim, acho que a gente tem que entender, claro, o potencial da bicicleta. Está aberto ali. O potencial da bicicleta na última milha, né, que é potencializar cada vez mais esses deslocamentos curtos das pessoas, assim, seja quem mora perto do trabalho para ir, vai para o trabalho ou vai fazer as compras perto de casa ou levar as crianças para a escola. Então, acho que essa infraestrutura cicloviária, essa microcapilaridade, ela é importantíssima. Obviamente que a gente não vai fazer com que a pessoa saia lá de Araucária para trabalhar aqui no Santa Cândida e achar que isso é ok, né? Não, acho que não. Você tem que ter todo um planejamento de integração modal, com amplos bicicletários, com sistemas de bicicletas compartilhadas, que Curitiba até agora não teve, né, uma experiência exitosa, e fazer com que cada vez mais também essa interconectividade modal ela se estabeleça como uma prática fácil, uma prática corriqueira, que não seja algo de outro mundo, né? E o que a gente tem são iniciativas assim ainda muito tímidas nesse sentido. Então você tem alguns paraciclos lá no terminal do transporte coletivo, mas sei lá, 10 vagas para 10 ciclistas. Você não tem uma coisa em escala, uma coisa que contemple a possibilidade disso se tornar realmente uma opção cada vez mais efetiva. Ao mesmo tempo, aqui em Curitiba, a gente tem da pesquisa da OAD, Origem e Destino, que cerca de 2% dos deslocamentos são feitos por bicicleta. Tá? É pouco, mas não é desprezível, e eu acho que tem uma subnotificação, aí para usar também um termo da moda, mas eu diria assim, um prefeito urbanista, ele vai falar, tá, como é que eu vou ampliar esses 2 para 4? Como é que eu vou fazer isso virar 8? Como é que eu vou fazer isso virar 12? E é possível. Tá? A estratégia obviamente, não dá para a gente ficar comparando, mas as cidades holandesas, elas estão criando super cycle highways, na Alemanha também, criando conexões metropolitanas com ciclovias largas, com espaços seguros, agradáveis, tanto para as pessoas pedalarem numa velocidade maior, mas também pensando o uso crescente, e que eu acho que vai ser uma tendência, das bicicletas elétricas também. Então, você, obviamente, não vai dizer que todo mundo vai ter que ir de bicicleta, mas você criar situações que o sujeito que queira vir de Araucária até o Santa Cândida de bicicleta, ele possa fazer com segurança, mas que ele também possa, se precisar entrar com a sua bicicleta no transporte coletivo, fazer isso. Se ele precisar deixar a bicicleta presa num terminal, ele possa fazer isso com segurança igualmente. Então, é uma política integrada que não está tendo. Tá? Não está tendo, a gente está muito longe dessa visão, mas que eu acho que é o que a gente tem que almejar. Dessas cycle highways, né, que foram faladas, até curioso, tem uma numa cidade holandesa que eles chamam de slow lane, que é a faixa lenta, né, embora seja uma rota rápida de ciclistas.
justamente elas permitem, né, que você pedale em velocidade maior, se você quiser, elas são largas, mas elas também têm o mínimo de interferências e interrupções possíveis durante esse trajeto. Imagina, né, quem pedala sabe, quanto mais vezes você tiver que parar e começar a pedalar de novo, mais cansado você vai ficar, mais suado você vai ficar. Então, se você está se deslocando como meio de transporte para ir ao trabalho, utilizando no dia a dia, você precisa ter uma infraestrutura que permita que você pedale com o mínimo de interrupções, então, quanto mais longe você vai, mais longe, uma distância maior, você tem que conseguir pedalar sem ter que parar a todo momento, né? Tem a questão também dessa ligação multimodal ou intermodal, né, que justamente oferecer bicicletários em terminais, permitir também que se leve a bicicleta dentro dos veículos, mesmo que tenha alguma restrição de horário ou seja, né, alguns países cobram uma taxa pela bicicleta também, é menor do que o valor da passagem, mas, por exemplo, você paga 4 ou 5 na passagem e paga 1 na bicicleta. Mas até hoje, como os ônibus em Curitiba, por conta do decreto, já estão saindo dos terminais apenas com 50% da capacidade, era o momento de se pensar também em permitir que o ciclista levasse a bicicleta dentro do ônibus. Outra coisa que já é lei também, que é ter em todos os pontos de ônibus informações com horários que os ônibus passam, são outras coisas que também agora, nesse momento, se mostram mais importantes. Então, eu percebo que, assim, a gente está discutindo, o que a gente está aqui trazendo aqui, a construção de ciclovias, o transporte coletivo, e todas as questões que a gente levanta aqui, são coisas que a gente já deveria ter, já poderia ter, né, e só que a questão agora da pandemia só, né, eu acho que acaba, embora seja um momento de isolamento físico, né, não é necessariamente, não tem que tratar exatamente como um momento de isolamento social, né, ao mesmo tempo essas diferenças ficam mais exacerbadas ainda, né, nesse momento, assim. Pessoal, então a gente está batendo aqui no nosso teto, passando até 15 minutos do nosso teto dessa reunião. Se ninguém tiver mais, aqui não apareceu mais nenhuma inscrição no chat, tem alguém que quer fazer alguma última colocação? E aí eu passo para questões finais, apareceu aqui. Luca? Luca, quer fazer alguma última colocação? Não, tá bom. Então eu quero agradecer ao Goura, ao Henrique, em nome aqui da área de urbanismo. Eu acho que essas nossas reuniões, elas têm o objetivo, né, da universidade, e estando as reuniões todas abertas, a gente tem visto a participação de pessoas de várias áreas, de várias frentes, de vários lugares diferentes, né? Então, esse processo de formação política, que eu acho que é o essencial que a universidade se propõe, é o que a gente está tentando com essas reuniões, né? Uma formação política ativa, né? E acho que ficou claro aqui que se tem uma questão que a gente pode achar como relevante na pandemia, é que ela restitui essa nossa capacidade de pensar juntos, né? De fazer um exame da nossa trajetória até aqui e de pensar saídas possíveis ou outras possibilidades de construção, né? E de uma forma até mais ampla e mais coletiva, como a gente está tentando construir aqui dessa forma um pouco distante e fria, mas também que aproxima realidades distintas, né? Eu queria, então, agradecer de novo e abrir para palavras finais aí do Goura, do Henrique, e de quem mais tiver uma última colocação. Então, por favor, Goura e Henrique. Oi, Carol.
Eu quero agradecer vocês. Eu tenho que botar as crianças para dormir aqui também. E a conversa foi se estendendo aqui, mas é bom isso. É bom, muito bom estar com vocês, tá? Revê-los aí, os amigos e amigas que eu já conheço, que a gente já tem debatido esses temas já, que não é de agora, né? Agradecer muito a iniciativa. E eu acho que, só para reforçar também como esse encaminhamento, dessa possibilidade, assim, de sair uma nota técnica, uma manifestação ao IPUC, uma ação direta, como o Henrique falou, de vamos pintar uma ciclofaixa temporária juntos, me chamem, por favor, quero estar com vocês, porque eu acho que também a gente se protege dessa forma, se for um coletivo, não é uma pessoa sozinha, não é um grupo sozinho, não, é um grupo pensando, então pode ter uma possibilidade da gente fazer uma sinalização temporária, né, com uma tinta temporária, de uma rota importante, e a gente fazer disso um ato cívico, né, com todos os cuidados ali necessários, para que a gente mostre para a sociedade, mostre para as autoridades a importância dessas políticas. Eu acho que chega a ser criminoso até a postura da prefeitura, nesse momento tão trágico assim, colocar como prioridade de novo o asfalto, ignorar completamente a situação do contágio no transporte coletivo. As pessoas estão aglomeradas no transporte coletivo, nos pontos de ônibus, nos terminais, e a gente tendo a mão, né, tendo aqui com toda a facilidade, com o apoio das universidades, com o apoio das entidades e dos ciclistas, né? A prefeitura não vê que ela pode contar com ciclistas, uma ação cívica grandiosa de reconstrução da cidadania. E a gente sempre falou assim, né? Ocupe a rua, ocupe o espaço público, e agora a mensagem é não, fique em casa, não ocupe o espaço, né? Então eu acho que a gente vai ter que lidar com essa angústia, tá? De sair dessa, de construir cidades que sejam realmente mais justas e menos desiguais, tá bom? Contem comigo também, eu vou deixar o meu WhatsApp ali no chat ali, para quem quiser depois entrar em contato. Tá bom? Obrigado, valeu. Obrigada, Alan. Muito obrigada, Agora. Foi ótimo. Henrique? Não, acho que é isso também, retomando lá na frente as duas primeiras perguntas, né, elas perguntavam, né, mas como que a gente vai agir nesse momento, né? Eu acho que, como o Gora falou também, tem que se expor, tem que, nem que seja digitalmente, mas algumas coisas a gente consegue fazer na rua também, então, para justamente tentar. Eu acho que isso não tem a ver só com a questão do isolamento, né? Mas a gente precisa se expor, precisa trazer mais gente, né? Criar essa massa crítica e fazer as pessoas entenderem, né? Por quê, né? Qual que é a importância disso, né? Para a cidade como um todo, né? E não... É isso. Obrigada, Henrique. Bom, pessoal, então acho que é isso. A gente agradece a participação de todo mundo aqui, do Gora, do Henrique, principalmente dos dois, né, que apresentaram, das pessoas também que comentaram, fizeram várias questões ali no chat. E a gente, então, encerra por hoje. Lembrando que toda terça a gente tem feito esses debates, né, com temas diversos. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau.